Você já passou meses tentando encartar seu coleiro? Gastou horas de som e no final ele abriu o canto todo bolado ou cheio de defeito? O problema não é o pássaro, é o manejo que está falhando. Hoje eu vou te entregar o passo a passo real, aquele que os grandes criadores de torneio guardam as 7 chaves, para você fazer o seu coleiro virar um mestre com canto limpo e fibra de verdade. Sem ilusão, é manejo puro. Muitos criadores acreditam que encartar é apenas colocar um som para tocar e esperar um milagre acontecer, mas a verdade é muito mais profunda. O encarte começa antes mesmo do primeiro sinal sonoro. Ele começa na escolha da ave e na compreensão de que nem todo coleiro nasceu para ser um mestre de canto clássico. Existem pássaros que possuem o que chamamos de ouvido seletivo. Se você tenta forçar um canto complexo em um pássaro que não tem genética para aquilo, você está apenas perdendo seu tempo e estressando o animal. É como tentar ensinar um dialeto regional para alguém que não tem a base da língua. O segredo que poucos revelam é observar a fibra e a saúde do seu coleiro. Um pássaro debilitado ou com alimentação pobre nunca terá a capacidade cognitiva para absorver as notas e a cadência de um canto limpo. Ele vai chouriçar, vai embolar, e no final você terá um pássaro que canta muito, mas canta errado. A primeira coisa que você precisa entender é o ambiente. Se o seu coleiro está ouvindo o barulho da rua, de outros pássaros no quintal, ou até mesmo o barulho da televisão, o encarte já nasceu morto. O cérebro do coleiro precisa de foco absoluto. Imagine o desgaste de tentar aprender uma lição importante em meio a uma feira livre. É impossível. Por isso, o isolamento acústico, mesmo que improvisado com inteligência, é o que separa os amadores dos grandes mestres. E não se trata de deixar o bicho no escuro total, como alguns dizem por aí. Isso é mito e só serve para baixar a imunidade da ave. O pássaro precisa de luz natural, precisa sentir o ciclo do dia. Mas o som precisa ser purificado. O uso de caixas de som de qualidade que não distorçam os agudos é fundamental, porque qualquer chiado no alto-falante será interpretado pelo coleiro como parte da nota, e é assim que surgem os famosos defeitos que tiram o valor de mercado e a beleza do canto. Outro ponto crucial que ninguém te conta é a janela de aprendizado. Existe um momento certo onde o coleiro está mais receptivo, geralmente após a muda ou em fases de tranquilidade territorial. Tentar encartar um pássaro que está focado em brigar por território ou em fêmea é um erro fatal. Quando a testosterona sobe demais, ele quer impor o canto que já está na memória genética dele, e não o que você quer ensinar. É por isso que o manejo de esfriar o pássaro antes de começar o guia definitivo de canto é o que garante que ele seja um papel em branco pronto para ser escrito. Sem essa preparação mental e física, você terá apenas um pássaro barulhento e não um verdadeiro artista da fibra. Muita gente me pergunta como eu consigo manter meus pássaros sempre com saúde de ferro e prontos para absorver qualquer manejo. A verdade é que o segredo não está em remédio caro, mas na nutrição de elite. Se você quer parar de bater cabeça e ter o caminho mastigado para transformar a saúde dos seus pássaros, eu preparei o Guia Definitivo de Nutrição de Passeriformes. Nele, eu mostro exatamente o que eu dou aqui no meu criatório para ter coleiros que aprendem mais rápido, não adoecem e mantêm a plumagem impecável. É a diferença entre ter um passarinho comum e um campeão de elite. O link está aqui no primeiro comentário fixado para quem quer subir de nível de verdade. Agora que você já preparou o terreno e entendeu que o ambiente é o que manda, precisamos falar sobre a ferramenta principal, o som. Mas não se engane, não é apenas dar o play. Muitos criadores cometem o erro primário de colocar o canto no volume máximo, acreditando que quanto mais alto, mais o coleiro vai aprender por osmose. Isso é um erro grosseiro que pode, inclusive, estressar a ave a ponto dela travar o canto ou começar a piar fêmea de tanto nervosismo. Na natureza, o mestre não grita no ouvido do aluno. O canto flui de forma natural, muitas vezes vindo de um arbusto vizinho ou do topo de uma árvore.
O volume do seu aparelho deve ser o que chamamos de volume de conversa, algo que o pássaro ouça com clareza, mas que não agrida os seus ouvidos sensíveis. A pureza do áudio é o que vai determinar se o seu coleiro vai ter um canto metálico e limpo ou se ele vai carregar aquele chiado de alto-falante ruim para o resto da vida. Mas o grande segredo, o que realmente separa quem tira mestre de quem só tira passarinho comum, é o equilíbrio entre som e silêncio. Se você deixa o CD tocando 24 horas por dia, o cérebro do coleiro entra em um estado de saturação auditiva. Ele para de ouvir e passa apenas a ignorar aquele barulho, transformando o canto mestre em um ruído de fundo sem importância, como o barulho de um ventilador. O aprendizado real acontece no intervalo. É no silêncio que o cérebro da ave processa a nota, memoriza a siringe e tenta reproduzir mentalmente o que ouviu. O manejo de ouro usado pelos grandes campeões é o sistema de blocos. 30 minutos de canto seguidos por 30 minutos de silêncio absoluto. Esse contraste força a atenção do pássaro. Quando o som volta após o intervalo, o cérebro dele entende que aquele é o momento de prestar atenção máxima. Além do tempo, você precisa respeitar o relógio biológico do seu coleiro. Existe uma hierarquia de horários que dita a retenção do aprendizado, e o horário mais sagrado de todos é a madrugada fria, aquele momento entre as 4h30 e as 6 horas da manhã. Nesse período, a natureza ainda está em silêncio, a temperatura está amena e os níveis de cortisol do pássaro estão baixos. Ele está acordando, o cérebro está fresco e pronto para absorver a primeira informação do dia. Se a primeira coisa que ele ouve ao abrir o olho é o canto mestre, aquela melodia será a base de todo o comportamento dele ao longo das próximas horas. Por outro lado, colocar o encarte para rodar no sol do meio-dia, quando o pássaro está mais preocupado em tomar banho, se alimentar ou se hidratar por causa do calor, é jogar tempo no lixo. O pássaro está disperso e a capacidade de foco dele é mínima. Outro detalhe técnico de mestre que quase ninguém comenta é a acústica da fonte sonora. Nunca coloque a caixa de som encostada na gaiola. O som precisa vir de uma distância de pelo menos 2 a 3 metros, preferencialmente de um ponto mais alto que o poleiro onde o pássaro dorme. Isso simula o comportamento natural, onde o pássaro dominante geralmente canta de um ponto estratégico do território. Isso cria uma perspectiva sonora que ajuda o coleiro a entender a projeção das notas e a cadência das batidas. Se o som vem de baixo ou de muito perto, a percepção de profundidade se perde e o pássaro acaba desenvolvendo um canto curto, sem a finalização correta que tanto valoriza a ave. E aqui entramos em um ponto de extrema importância, a constância do professor digital. Muita gente ainda prefere o professor vivo, mas o risco é altíssimo. Se o seu mestre der um espirro, se ele tiver uma nota atravessada ou se ele entrar em muda e parar de cantar de repente, o seu aluno vai copiar exatamente o erro, ou pior, vai ficar perdido sem a referência e começar a inventar notas próprias para preencher o vazio. O aparelho digital, se bem configurado, é uma constante matemática. Ele não erra, não cansa e não muda a nota. A repetição exata, milhares de vezes, é o que cria o automatismo no sistema nervoso do coleiro. Você está literalmente programando o cérebro dele para reproduzir aquela frequência específica. Fique atento ao comportamento do pássaro durante essas sessões. Se o seu coleiro começa a ficar muito agitado, voando de um lado para o outro de forma frenética quando o som liga, sinal de alerta vermelho. Ele não está estudando, ele está tentando brigar com o som, vendo o aparelho como um invasor. Esse excesso de agressividade destrói o encarte. O pássaro ideal para aprender é aquele que fica escutando com o corpo, com a cabeça levemente inclinada e as penas um pouco mais relaxadas. Se o seu está bravo demais, você precisa aumentar a distância do som, imediatamente. O encarte exige um estado de espírito calmo e concentrado. Sem essa conexão entre o que ele ouve e o que ele processa com tranquilidade, você terá apenas um pássaro barulhento, mas nunca um verdadeiro artista da fibra. Se você chegou até aqui, seu coleiro já conhece a melodia, já entende as notas, mas ele ainda não é um mestre consolidado. Ele é um aprendiz em fase de fixação. E é justamente na muda de penas que o destino do seu pássaro é selado para o resto da vida. Muitos criadores cometem o erro fatal de achar que a muda é um período de descanso ou férias para o passarinho, onde ele só precisa de sombra e comida. Se você pensa assim, você corre o risco de jogar um ano inteiro de trabalho no lixo.
A muda de penas é o momento em que o metabolismo da ave está totalmente voltado para a reconstrução física, mas biologicamente é quando a memória auditiva está mais aberta do que nunca. Na natureza, o pássaro que entra em muda se isola e fica em silêncio absoluto para não ser notado por predadores. E é nesse silêncio profundo que ele reorganiza tudo o que aprendeu. O que ele ouvir nesse período de vazio será gravado como se fosse fogo no ferro. O erro número 1 na muda é desligar o encarte. O criador pensa, ele está sofrendo, está triste, vou deixar ele no sossego. Isso é um equívoco. É agora que o som deve estar presente de forma estratégica. Durante a muda, o coleiro não tem energia para cantar alto, ele chouriça. Ele fica testando as notas bem baixinho, como se estivesse sussurrando para si mesmo dentro da gaiola. Se ele não tiver a referência do mestre tocando de forma constante e limpa nesse período, o cérebro dele vai tentar preencher o silêncio com qualquer som que venha da rua, um pardal, um carro ou o canto de um coleiro sem fibra do vizinho. É assim que surgem os famosos tuís atravessados e as entradas de canto boladas. A muda de penas funciona como uma formatação de disco rígido. O que for gravado agora, enquanto as penas novas nascem, é o que vai ditar o tom da próxima temporada. Mas não basta apenas empurrar som. O ambiente de muda para um coleiro em encarte precisa ser o que chamamos de quarentena acústica. Se você tem outros pássaros em casa que não cantam o mesmo dialeto, você precisa isolar o seu coleiro de muda em um cômodo onde ele não ouça nada além do mestre digital. Um único chamado de um coleiro mateiro ouvido no momento em que as penas da face estão caindo, que é quando a sensibilidade é máxima, pode ser o suficiente para ele pegar um vício de canto que não sai nunca mais. O criador de elite entende que a muda é um período de isolamento total. É um sacrifício de manejo, mas é o preço da perfeição. Além da parte sonora, a fisiologia da ave manda no aprendizado. Uma muda encruada ou demorada demais por causa de correntes de ar ou falta de higiene destrói o encarte. O pássaro fica estressado, a imunidade cai e o cérebro para de focar no canto para focar apenas na sobrevivência. Você precisa garantir que ele receba luz natural, mas sem vento direto, e uma limpeza rigorosa. O ácaro de pena, por exemplo, causa um desconforto que tira totalmente a atenção do pássaro. Passarinho incomodado não estuda, ele só tenta se coçar. O manejo de encarte na muda é uma balança. 50% é a repetição do som mestre e os outros 50% é o bem-estar absoluto da ave. Outro ponto crucial é a luz. Muitos criadores deixam o pássaro no escuro total durante a muda, achando que isso ajuda a derrubar as penas mais rápido. Isso é um mito perigoso. O escuro excessivo baixa a vitamina D e deixa o pássaro apático, o que reduz a atividade cerebral e, consequentemente, a capacidade de memorização das notas. O ideal é a meia-luz, um ambiente tranquilo, mas onde o pássaro saiba quando é dia e quando é noite. Esse equilíbrio mantém o sistema nervoso dele ativo o suficiente para processar o encarte, mas calmo o suficiente para não foguear antes da hora. Ao final da muda, quando seu coleiro começar a enxugar e as penas estiverem voltando ao brilho normal, você verá o resultado. Se você manteve a disciplina, o isolamento e o encarte sem interrupções, a primeira nota que ele der com força quando a fibra voltar será o seu prêmio. Mas atenção, nunca, em hipótese alguma, mostre uma fêmea ou outro macho para ele assim que ele sair da muda. Esse é o erro final que estraga mestres. Se ele foguear rápido demais antes de consolidar o canto limpo, ele vai usar a adrenalina para cantar o que for mais fácil, e geralmente o que é fácil é o canto desestruturado. Na muda, a paciência é a sua maior ferramenta de manejo. Se você seguiu o manejo até aqui, seu coleiro já está com a melodia principal na cabeça. Mas agora entramos na fase de lapidação, onde o detalhe é o que define o valor da ave. É muito comum que, mesmo com todo o cuidado, o pássaro apresente o que chamamos de notas sujas ou chouriçados no início da temporada. Isso acontece porque o coleiro é um imitador nato e, em algum momento de distração, ele pode ter captado um ruído externo. O grande erro do criador iniciante é achar que o trabalho acabou porque o pássaro abriu o canto. O canto do coleiro é algo vivo, ele precisa de manutenção constante, ou o pássaro começa a relaxar na cadência e a perder a perfeição das notas clássicas. A primeira técnica para limpar o canto é o encarte de reforço seletivo. Se você percebe que ele está errando uma nota específica,
Talvez uma entrada de canto que ficou curta ou um tui que saiu arrastado. Você não deve simplesmente tocar o CD inteiro do zero. O pássaro já conhece a música, ele só está errando o tom em uma parte. O manejo correto é utilizar um áudio que foque exatamente na passagem onde ele está falhando, mas com um detalhe: o volume deve ser ligeiramente mais baixo do que nas fases anteriores. Isso força o coleiro a prestar atenção para ouvir a nota correta. O silêncio entre as repetições deve ser maior agora, permitindo que o pássaro tente completar a frase sozinho. Quando o coleiro tenta cantar no silêncio e percebe que a nota dele não bate com a memória do mestre que ele acabou de ouvir, ele inicia um processo natural de autocorreção. Outro ponto que poucos mestres de encarte revelam é o uso estratégico da gaiola de estudo nesta fase final. Para limpar defeitos, o coleiro não pode ter distrações espaciais. Um voador muito grande faz com que o pássaro gaste energia se exercitando e observando o território, o que dispersa a atenção auditiva. Ao reduzir levemente o espaço e manter a gaiola em uma posição alta e isolada, você cria um ambiente de concentração total. O pássaro entra em um estado de foco onde a única coisa que importa é a reprodução sonora. É um exercício de paciência. Você verá que, semana após semana, as notas vão se encaixando e os vícios de canto vão sendo substituídos pela repetição insistente do mestre. E o que fazer quando o defeito parece não sair? Existe uma técnica avançada chamada manejo de penumbra controlada. Se o pássaro insiste em uma nota errada, reduzir a luminosidade do ambiente ajuda a baixar a agressividade territorial da ave. Um coleiro muito quente ou estourado de ordem não tem paciência para corrigir canto, ele quer apenas gritar para marcar território. Na penumbra, o metabolismo baixa e a receptividade auditiva aumenta drasticamente. É nesse estado de quase repouso que você consegue apagar uma nota indesejada e sobrepor com a nota correta do mestre digital. É um processo que exige tempo, mas é o que transforma um passarinho mediano em um exemplar de elite que se destaca em qualquer lugar. A limpeza de canto é, acima de tudo, um compromisso entre o criador e a ave. Você precisa aprender a ouvir o seu pássaro, identificando cada respiração e cada virada de canto. Não é apenas barulho, é música técnica. Quando você consegue alinhar o manejo de luz, o isolamento acústico e a dieta correta, o seu coleiro para de brigar com o canto e passa a executá-lo com a maestria que você planejou desde o primeiro dia. O segredo da limpeza não está na força, mas na insistência do mestre sobre o aprendiz. Chegamos ao ponto final desse manejo, e agora você tem em mãos o mapa completo para transformar o seu coleiro em um verdadeiro mestre. Mas eu preciso ser muito direto com você. Você pode ter o melhor som do mundo e o cômodo mais silencioso da sua casa, mas se o seu pássaro não tiver combustível de alta performance, ele vai falhar na hora de sustentar esse canto. O encarte exige muito do cérebro e do corpo da ave, e é aqui que muitos criadores perdem o troféu por causa de uma alimentação pobre, cheia de sementes velhas e empoeiradas que a gente encontra em qualquer esquina. É por isso que eu desenvolvi a mistura de coleiro Reino do Canto, 300 ml. Eu não fiz essa mistura para ser apenas mais uma no mercado. Eu fiz para resolver a dor de quem vê o passarinho chouriçar ou faltar fôlego no meio da fibra. Sabe aquele coleiro que começa bem, mas logo para, ou que demora demais para abrir o canto depois da muda? O problema quase sempre é falta de energia real nas sementes. Dentro de cada pote da nossa mistura, você vai encontrar um blend rigorosamente selecionado de alpiste de primeira, painço português, painço verde, vermelho e preto, além da famosa semente de senha, tudo limpo e livre de fungos. É o equilíbrio exato que o seu coleiro precisa para ter uma plumagem brilhante e, principalmente, a disposição necessária para repetir as notas do mestre o dia inteiro sem se cansar. É a nutrição que blinda a saúde do seu pássaro e acelera o processo de encarte, porque um pássaro bem nutrido aprende muito mais rápido. Se você está cansado de ver seu pássaro sem ordem, com a pena feia ou errando o canto por falta de disposição, você precisa subir de nível agora. Não jogue fora todo o seu trabalho de meses economizando na comida do seu campeão. Clica no link da minha loja na Shopee que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Garanta a sua mistura Reino do Canto,
O estoque é limitado, porque eu prezo pela qualidade e pelo frescor de cada lote que eu preparo. Garanta o melhor para o seu coleiro e sinta o orgulho de ver ele abrindo o canto com aquela força que só quem trata bem conhece. Tamo junto no manejo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.